Boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando essa atividade que nós estamos promovendo durante a semana de mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Esse Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, ele está em construção, mas já em pleno vapor. Tivemos o lançamento agora oficial na última sexta-feira, e durante essa semana nós estamos realizando diversas atividades sobre os temas que nós julgamos sejam os mais relevantes, já como forma preparatória para aquelas discussões definitivas e encaminhamentos que nós queremos fazer durante a realização do Fórum Presencial. Precisamos muito contar com o apoio de todos, todas e todes, que acompanhem nossas atividades, que, por favor, se inscrevam mandando um e-mail que vai estar aparecendo aí embaixo, o nosso FSMJD, de Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, então é fsmjd.2022@gmail.com. Esse também é o nosso Pix. Nós somos, então, um movimento que foi iniciado por 6 coletivos da área jurídica, puxado pelo Transforma MP, o coletivo do qual eu faço parte com muita honra, e depois ele se consolidou num movimento bem robusto. A gente tem muitas organizações sociais, movimentos sociais, entidades, todos estamos juntos construindo esse fórum. Mas, em razão da própria Carta de Princípios do Fórum, que não nos permite colocar logo de empresa, e em razão do movimento político que nós estamos vivendo, em que ainda não podemos contar com o auxílio de empresas que geralmente auxiliavam o Fórum, como é o caso da Petrobras, o BNDES, enfim, nós estamos precisando fazer realmente um financiamento coletivo, para que a gente possa dar vazão às nossas atividades. Então, nos falta ainda a construção do site, um trabalho mais de secretaria, de tradução, de intérprete. Então, é muito importante a colaboração de quem gosta dessa ideia de que a gente tem que construir esse mundo melhor, que é essa proposta do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Essa atividade de hoje, ela foi promovida, então, pelo coletivo Transforma MP, pelo coletivo por um Ministério Público Transformador, do qual eu faço parte, e que está no comitê facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Meu nome é Alessandra Queiroga, eu sou promotora de justiça no Distrito Federal, e além desse coletivo Transforma MP, eu estou representando aqui no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, o movimento de mulheres do Ministério Público e também o Instituto de Estudos do Ministério Público. Então, como eu disse, essa atividade agora foi promovida pelo Transforma MP, e ela conta assim, com a presença de ilustres palestrantes, pessoas pelas quais eu tenho particular admiração, e que vão ser apresentadas pela nossa colega, pela minha companheira, amiga, admirada, Maria Bethânia Silva, que também é do coletivo Transforma MP e também do Movimento de Mulheres do Ministério Público. Então, Maria Bethânia vai fazer a apresentação dos outros convidados e vai fazer a mediação dessa atividade. Bethânia, ela é procuradora de justiça aposentada, ela é, então, desses nossos coletivos, ela mora na Inglaterra e tem de lá se desdobrado nos fusos horários mais diferentes possível para dar todo o apoio em nosso GO de metodologia, em nossas atividades. É uma honra estar do seu lado, viu, Bethânia? E aí eu queria, então, convidar a todas, todos e todas, que aproveitem bastante essa atividade, e sabendo que, além de agora da assistência ao vivo, que nós também vamos colocar tudo o que nós estamos produzindo em termos de conteúdo no nosso canal do YouTube, que é muito importante, por favor, que as pessoas se inscrevam. É o FSMJD de Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, Resiste. Aquelas coisas todas que todo mundo conhece, os algoritmos do YouTube. Então, é necessário que a gente impulsione esse canal, e a melhor maneira é se inscrevendo no canal e também curtindo o que já está lá, assistindo os vídeos que nós já disponibilizamos, e esses todos que estão sendo elaborados nessa semana de discussão e de construção de conteúdo. O tema de hoje é um dos temas que nós julgamos mais relevantes, que está dentro dos nossos eixos temáticos prioritários, e nós convidamos assim, as pessoas que a gente acha que realmente são as mais habilitadas para falar desse tema, que a gente tem muita admiração, e que tem estado na construção do fórum conosco, desde o primeiro momento, da primeira ideia, já participando de mesas, participando de grupos operacionais, como é o caso do professor Zé Geraldo, mas eu vou deixar as apresentações para serem feitas pela Maria Bethânia. Obrigada a todas, todos nos acompanhem. Nosso movimento está muito bonito. Obrigada. Bethânia, com você.
Obrigada, Lê, por essa apresentação. Para mim é uma honra participar desse evento, tem sido uma experiência fantástica compor esse Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. E antes de mais nada, boa tarde, né, que eu não dei, boa tarde a todos, a todas e a todos. Essa é mais uma das atividades inscritas no Fórum Mundial temático que se trata Betânia, querida, eu estou te interrompendo, desculpa, mas é porque o seu áudio foi mutado. Ok. Desculpe, antes de iniciar aqui a nossa conversa com os participantes, eu gostaria de manifestar aqui a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam entes queridos durante essa pandemia, e é uma pandemia que se desenrola mediante a associação do vírus e da falta de coordenação e disposição do governo federal em combater de forma eficaz e satisfatória a doença, a Covid, e que se tivesse agido, poderia ter evitado muitas dessas mortes, né, que hoje nós já estamos com quase 400 mil pessoas vitimadas por essa pandemia. E isso é algo triste e a gente não pode deixar de fazer o registro, porque é preciso que as pessoas que perderam os seus entes queridos, familiares ou amigos, saibam que existe muita gente, muitos coletivos se mobilizando para buscar retomar o rumo do país, colocar o país nos rumos da democracia, no respeito à dignidade e aos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, a realização desse fórum, ele é, sem dúvida, a prova de que nós estamos numa contracorrente, e uma contracorrente contra uma corrente, portanto, que se supõe hegemônica, mas que não é hegemônica. A realização do fórum é a prova de que não existe essa corrente hegemônica, e qualquer que seja essa corrente, ela passará, porque nós estamos aqui justamente atestando que o fórum é um espaço de resistência, de denúncia, de luta, de criação, de busca de alternativas que afastem essa devastação das águas sujas que têm escorrido pelo nosso país, águas que decorreram em parte dessa Operação Lava Jato, e também que acabou dissolvendo a estabilidade institucional do país, comprometendo os princípios democráticos, já que houve um rompimento de muitos dos princípios democráticos, e a gente precisa retomar todos esses princípios, a gente precisa retomar a nossa democracia, porque a democracia, até hoje, desde a Grécia e até hoje, é o único regime que permite a realização de consensos diante dos dissensos que são naturais nas relações humanas. Então, eu vou agora apresentar para vocês, dito isto, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, lendo rapidamente o currículo abreviado de cada um deles. Nós temos aqui o professor Pedro Serrano, que é bacharel, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, São Paulo, tem pós-doutoramento em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-doutoramento em Ciência Política pelo Instituto Católico de Paris, e em Direito Público pela Universidade de Nanterre, França. É professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito na graduação, no mestrado e no doutorado da Faculdade de Direito da PUC, São Paulo. Temos também o ilustre professor José Geraldo, professor titular da Faculdade de Direito do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, da UNB, foi reitor da UNB, e coordenador do grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua. Essas pesquisas do direito achado na rua extremamente importantes, um legado de Roberto Lira Filho, e
algo fundamental para a inserção da sociologia jurídica nos currículos das faculdades de direito. Então, é uma pesquisa riquíssima, que não pode parar, porque, afinal de contas, é a integração entre o direito e a sociologia, que é uma disciplina, a sociologia, um saber, um conhecimento que renova o direito e que permite uma transformação do direito a fim de que ele se torne mais eficaz e absorvente das demandas sociais. É o direito com a sociologia que faz com que as demandas sociais possam ser atendidas de forma satisfatória. Então, o professor José Geraldo coordena esse tipo de pesquisa, um grupo na UNB. E temos, finalmente, Natália França, que é doutoranda em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em Filosofia do Direito Internacional Público pela Academia de Haia, na Holanda, coordenadora do grupo de pesquisa do Sistema de Justiça e Estado de Exceção, e autora de um livro intitulado Aspectos da Exceção no Direito Internacional. Então, com esta apresentação, eu passo a palavra ao professor Pedro Serrano, lembrando que cada um dos participantes terá entre 15 e 20 minutos para fazer as suas considerações iniciais sobre o tema dessa nossa conversa, que é o seguinte: destruição autoritária do Estado de Direito, criação de inimigos e desafios ao sistema de justiça. Após a exposição de cada um, a gente vai poder dinamizar essa conversa com alguns questionamentos, alguns esclarecimentos, algumas pontuações, e espero que toda essa audiência goste do nosso painel, porque ele é fundamental para entender a situação pela qual o Brasil agora está passando. Muito obrigada, e, por favor, Pedro Serrano, a palavra é sua. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito, é uma honra imensa estar aqui com o professor Zé Geraldo, que é professor de todos nós, todo mundo aprende pelos textos dele, né? Quer dizer, então é uma honra imensa, né? Até com certa vergonha que eu falo aqui, porque com o olhar desse homem sobre o que eu falo me intimida, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com o senhor e um prazer imenso estar aqui com a professora Betânia, uma grande jurista também, ultra qualificada, foi do Ministério Público. A Natália, que foi me orientando e é amiga, parceira, nós coordenamos juntos um grupo de estudo aí sobre sistema de justiça e estado de exceção, né? Então tá aqui entre amigos, né? Assim, e gente que eu admiro, que eu tenho carinho, né? Mesmo não conhecendo, não tendo intimidade pessoal, né? Então é uma honra imensa para mim estar aqui. Eu vou tentar fazer uma exposição o mais possível dentro do tempo. O tempo, para mim, quando eu trato desse problema teórico, eu vou tratar hoje é sempre um problema, porque o tema é vasto. Nós temos um grupo de estudos, é um trabalho coletivo, não é só meu, né? E eu vou tentar expor os principais elementos dessa forma de pensar o sistema de justiça na América Latina na contemporaneidade, e vou estar tratando com isso, para mim, das novas formas de autoritarismo que nós temos no século XXI, vamos dizer assim, que são formas novas, né? Mecanismos novos, intensificando características já existentes anteriormente, como sempre é na história humana, né? A categoria da intensificação às vezes é desprezada na análise teórica, mas ela é fundamental, ao meu ver, para entender as mudanças dos processos históricos, né? Onde o problema não se dá entre existir ou não uma forma de opressão, por exemplo, mas na sua intensificação ou não, de acordo com o ciclo histórico, né? Que é o que vão dar as novas formas, né? No sentido marxiano aí da expressão forma, né? Mas eu vou tentar ser bem rápido. Nós não temos uma teoria completa, nós temos elementos de uma teoria. Eu selecionei 7 aqui. A Natália pode até me interromper se eu estiver errando aqui. Mas o primeiro elemento que eu acho que a gente tem que estudar é como caracterizar no plano global das democracias do mundo essa nova forma de autoritarismo. Nós procuramos caracterizar como um autoritarismo líquido. Ou seja, não existem mais governos de exceção, ditaduras no sentido de Polantzas, de governos de exceção, ditaduras, nazifascismo e bonapartismos, né? O que nós temos é a prática de medidas de exceção no interior da democracia, que sempre existiram, mas é que agora, com a sua intensificação, se tornam o vértice da forma de ação autoritária, né?
Esse autoritarismo é líquido porque desde que ele se inicia no mundo, ele vem cada vez mais se liquefazendo, em vez de se concentrar. Ou seja, tanto a figura do soberano, que impõe exceção, quanto a figura do inimigo vão se diluindo, se liquefazendo, e são mutantes e de difícil identificação, às vezes. Então, essa é uma crença. Segundo, que há uma liquefação da distinção entre o que é uma ditadura e uma democracia. Às vezes nós estamos numa situação em que a mesma Corte Constitucional, por exemplo, produz uma decisão democrática e, ao mesmo tempo, o mesmo grupo produz uma medida de exceção na sessão seguinte. Então, essa característica líquida é uma característica do autoritarismo global, do autoritarismo como ele se põe, né? Ele se dá também no plano internacional, que nós chamamos de globalização. Para nós, aqui, nós adotamos como uma ideia de uma governabilidade global. Isso é novo. Globalização existe na modernidade, desde que nasceu a modernidade, com as grandes navegações, com os processos de colonização, com o genocídio das populações originárias indígenas, né? Isso, globalização como fenômeno, existe desde há tanto. Na realidade, se a gente for ver, ela ocorre desde a antiguidade, para antes até, talvez da idade do metal, tem para marcar, né? Agora, o que há de novo nesse processo de globalização na contemporaneidade é o fato de nós termos uma governabilidade global. Deixa de haver a guerra como ocupação territorial ou como defesa de soberania, a guerra passa a ser uma ação de polícia dessa governabilidade, né? Se invadem países a título de garantir a segurança global, né? Se invade o Iraque porque lá tinha arma atômica, né, que protegia aquele país. Bem, essa governabilidade local ela é muito importante, inclusive, para entender até a natureza do que são os nossos governos populares da América Latina, né? Eles são equivocadamente ou tratados como governo de esquerda, o que é um equívoco, ou tratado como governos liberais, o que também é um equívoco. Portanto, eles são governos de resistência. Eu vou tentar explicar mais adiante esse conceito. Mas, de qualquer forma, essa governabilidade global é uma característica. Segunda, que é a nova forma de capitalismo, que plantou essa forma de governabilidade local, que é um capitalismo que deixa de ser industrial oligopolista para passar a ser um capitalismo capitaneado pelo capital financeiro, pelo tecnológico e militar. Essa nova forma de capitalismo é ultradependente do Estado. Embora pregue uma ideia de liberdade de mercado em relação ao Estado, não o pratica essa ideia. Ao contrário, é uma forma extremamente dependente do Estado. Eu posso explicar as razões depois, infelizmente eu não tenho tempo, mas eu tenho isso como fato, como pressuposto. E por ser ultradependente do Estado, o Estado, por exemplo, é afiançador de toda a operação financeira no mundo, né? Por ser ultradependente do Estado, precisa submeter a política, submeter o Estado. E, por outro lado, precisa realizar o controle social de uma gama imensa de pessoas que cada vez mais não tem função no mercado. Não é mais exército de mão de obra de reserva, são pessoas disfuncionais face ao mercado, sem utilidade. Então, se testa desde formas mais humanas de tratar o problema, como, por exemplo, a Bolsa Auxílio, o imposto negativo, como falam os economistas de Chicago, mecanismos de renda mínima, né? Até mecanismos mais necropolíticos, como a morte pura e simples da população empreendida pelas polícias. Mas, de qualquer forma, essa forma de ser do novo capitalismo, ele exige um novo Estado, uma nova forma de comportamento estatal. E ela se dá através desse autoritarismo líquido. No primeiro mundo, ele vai se manifestar instrumentalmente. A nossa preocupação é mais instrumental do que macroestrutural na descrição. Ele vai se manifestar por medidas legislativas ou mesmo do executivo que fortalecem o chefe do executivo como soberano, isso pelo menos a partir dos anos 80. Então, temos aí, a partir dos anos 2000, o surgimento do Patriotic Act nos Estados Unidos, que é uma típica medida de exceção própria do primeiro mundo, né, em que o direito à vida, o direito à segurança, o direito à integridade física são suspensos, né, em que a figura do inimigo é a figura do estrangeiro e a figura do soberano, o chefe do executivo. Isso se espraia para a Europa, nas leis antiterrorismo, os decretos de exceção na França, os exemplos são inúmeros, mas sempre com essa característica no primeiro mundo de termos, primeiro, medidas de exceção produzidas ou agenciadas pelo chefe do executivo, como agente soberano.
Segundo, a figura do inimigo como a figura do estrangeiro, do terrorista. E, como consequência disso, a produção mais intensa de medidas de exceção no interior de um regime jurídico especial de segurança nacional. Eu tenho que fazer um pulo aqui, vocês entendam pelo tempo. Eu gostaria de falar de cada tema desse mais extensamente, mas na América Latina, não. Na América Latina, nós temos características diferentes, marcadamente a partir da década de 90. O autoritarismo líquido passa a se apresentar de forma mais nítida a partir da guerra às drogas aqui no Brasil, por exemplo. É na década de 90 que nós temos as primeiras experiências de produção mais intensa de medidas de exceção. Aqui na América Latina, de forma diferente do primeiro mundo. Nós temos como agente produtor soberano que impõe exceção inicialmente o sistema de justiça. Ou seja, o sistema de justiça não é vítima do autoritarismo. Aqui na América Latina, ele foi agente criador dessa nova forma de autoritarismo. Isso se dá inicialmente, isso se dá pela configuração do inimigo, inicialmente como a figura do traficante, depois como a figura do bandido, mas sempre o jovem, em geral negro, sempre pobre, que ocupa territórios da pobreza, em especial nas periferias das grandes cidades. E, através desse mecanismo, se realiza controle social. E se cria aí a primeira grande categoria de medidas de exceção que nós temos na América Latina, que são as investigações e processos penais de exceção. Eu teria aqui um longo tempo para falar das características do que é e como se caracteriza um processo penal de exceção, não vou ter tempo, recomendo a leitura de um orientando meu, Fernando Ideu, que tem uma tese de doutorado específica sobre isso, processo penal de exceção, eu recomendo a leitura. Lá estão todas as características do que é, como se dá e se realiza um processo penal de exceção. Essa forma de medida de exceção, no sentido do professor Gunther Frankenberg, da Universidade de Frankfurt, se desenvolve como uma técnica opressiva de Estado, né, que visa estimular um ambiente social a produzir um movimento de extrema-direita aqui na América Latina, movimento social de extrema-direita, movimento de uma parte da sociedade, que procura reivindicar não um Estado democrático de direito, mas o Estado securitário na nova forma de Estado securitário, que é essa do autoritarismo líquido. Né? E ela vai aí criar as duas pinças pelas quais se dão esses mecanismos de autoritarismo líquido como controle social, que é a primeira etapa do autoritarismo líquido. Né? As duas pinças são, de um lado, aprisionamento em massa, nós passamos de um aprisionamento razoável face ao mundo no fim da década de 80, começo dos 90, para sermos o terceiro país que mais aprisiona no mundo. Em geral, a vítima desse aprisionamento em massa tem cor, tem raça, tem posição social, né? É bem identificado. Né? E é exatamente essa figura do inimigo do processo e das investigações penais de exceção. E, por outro lado, também a necropolítica. Né? Quer dizer, o aprisionamento em massa fortalece as organizações criminosas, né, que estão dentro das prisões, fornece exércitos para essa organização criminosa. O menino que é preso por portar 1 grama de cocaína não tem outra alternativa para sobreviver senão se afiliar a uma organização criminosa dessa e se transformar num soldado dessa organização. Isso leva a sairmos de um índice razoável de homicídios que tínhamos no final dos anos 80, em termos de civilizados, vamos dizer assim, né, para sermos o país que, em número absoluto, hoje mais mata e morre no mundo, né, temos a polícia que mais mata e morre no mundo. Né, ou seja, crescemos a um número assustador de mortes. Né, então, e isso é necropolítica, porque não há só a morte do indivíduo, existe a simbolização da morte. Né. A morte passa no programa da tarde da TV, no programa do Datena, ou seja, o corpo é exposto como um mecanismo, um instrumento para controle da ação dos vivos, dos corpos vivos. Né? Portanto, há uma necropolítica no estrito senso mesmo. Mas isso é produzido, no sentido instrumental, por medidas de exceção, por processos penais de exceção. E o que nós vemos é essa... eu estou procurando me focar muito no Brasil, para falarmos daqui, né, mas isso se aplica em medidas diferentes a toda a América Latina. Né? Essa técnica, que é o processo penal de exceção, migra para a política com o caso do Mensalão. Né? Ela faz uma migração para a política e passa a ter como enquadrar na categoria do inimigo bandido o chamado corrupto. Né? E que essa figura do corrupto é fabricada. O processo penal de exceção tem várias características, mas uma delas, ele tem uma roupagem, uma aparência de cumprimento do direito, da Constituição e da democracia,
Mas no seu conteúdo não se trata de uma ação jurídica, de questionamento à conduta de um cidadão que eventualmente errou o réu. Não. Trata-se de uma ação política tirânica de combate ao inimigo da sociedade e do Estado. Até hoje, o jovem negro da periferia é esse inimigo do Estado, mas se agregou a essa inimizade do Estado as lideranças políticas de esquerda na América Latina inteira. Foi o instrumento pelo qual se realizou uma governabilidade global no país que não aceita governos de resistência a essa governabilidade global. E aí a característica importante. Os governos de esquerda ou de populares na América Latina não se trataram nem de governos liberais, embora tivessem praticado ações e políticas liberais, nem de governos de esquerda, porque não conseguem realizar um programa de esquerda. São governos de resistência, que têm que estabelecer processos, horas de conflito, horas de concessão a essa governabilidade global para continuar existindo. O poder dessa governabilidade global é muito grande. Ela destrói com facilidade um Estado local no plano econômico, financeiro, sem precisar utilizar de uma guerra física para isso. Eu, infelizmente, não tenho tempo de detalhar isso. Mas o outro elemento técnico que nos parece relevante são os tipos de medidas de exceção categóricas que nós tivemos na América Latina nessas primeiras fases do autoritarismo líquido. Foram os processos penais de exceção, como eu falei, e os impeachments inconstitucionais. Existem também medidas de exceção que são esses impeachments inconstitucionais. Posso me alongar e falar aqui a respeito do que é o impeachment no presidencialismo democrático contemporâneo e como que a Constituição foi utilizada para subverter a própria Constituição. É aquilo que Dworkin chama de golpe. Não é a juventude brasileira que chama de golpe o que foi feito contra Dilma. É Ronald Dworkin, num artigo produzido no fim da década de 90, na revista The New Yorker, A Kind of Coup, um tipo de golpe. Pois esses golpes, vamos dizer assim, na expressão de Dworkin, são medidas de exceção interruptivas do ciclo democrático e do direito humano a eleger e ser eleito. Então, nós tivemos essas duas grandes características, com um papel de justiça, com um papel fundamental de ser o soberano que impõe as duas. É um equívoco chamar de golpe parlamentar o que houve em 2016, por exemplo, no Brasil. A situação, só se você considerar a política apenas pela sua institucionalidade. Se você enquadrar no conceito de político a ideia do circuito afetivo que percorre a sociedade e das construções de sentido que a linguagem coletiva vai produzindo, você vai chegar à conclusão que é o sistema de justiça quem foi o principal agente produtor desse impeachment constitucional. Foi a Lava Jato que criou o clima social e o ambiente político propício à produção do ato institucional. Portanto, no mínimo, você tem que falar num golpe, vamos dizer, jurídico-político ou jurídico-parlamentar. Mas, de qualquer forma, é o sistema de justiça também que é um agente desse mecanismo de exceção. E a gente tem esses dois tipos categoriais na América Latina. Isso, depois, com o tempo, vai se liquefazendo e cada vez mais perdendo identidade e concentração. Mas, no primeiro momento, é isso. As formas instrumentais, que eu já falei, são a necropolítica e o aprisionamento em massa. A natureza dos governos populares é importante a gente ressaltar, são governos de resistência, é uma contradição em termos, quando você aborda o sentido político dessa expressão, a ideia de direito de resistência, ela nasce na modernidade, base, fundamentalmente, ela é estruturada no século XVI, através da Escola Ibérica da Paz, no plano internacional, e através do movimento, vamos dizer assim, de resistência dos protestantes huguenotes na França, em especial, né, aos governantes católicos que os dizimavam. Né. Então, é nessa época que se cria a ideia de tirania como sendo a não observação dos direitos fundamentais, dos direitos naturais na época, né. Era assim que se concebia os direitos na época, acho que todo mundo sabe, não preciso explicar aqui, né. Mas essa ideia de tirania como não observação de direitos, portanto, a ideia de um poder político que deve se submeter aos direitos, essa ideia, vamos dizer, da semente do que é a ideia de uma Constituição no plano material, ela implica no direito a que a população e o povo possa reagir face à degeneração do soberano em tirano. Né? Portanto, o direito de resistência, para esses pensadores iniciais, tem um papel central nos direitos naturais. Né? Existem várias obras, eu vou aqui citar Vindiciae, ou Vindicae, como falam alguns, né? Tiranos contra o Direito de Resistência, que é uma obra do século XVI, de um autor, de um jurista huguenote. Né? Vou citar aqui a Escola Ibérica da Paz, são vários textos produzidos na Universidade
de Coimbra e na Universidade de Évora, e também universidades espanholas, críticos à ideologia da colonização, já naquela época, falando contra a ideia de poder impor pela violência o cristianismo, e, portanto, contra a ideia de morticínio das populações originárias, falando contra a escravidão, etc., tudo com base numa visão aristotélico-tomista, mas muito progressista para a época, eu diria, né? E também essa forma de pensar defende ou cria a ideia do direito de resistência, né, a esse tipo de tirania. Então, o direito de resistência sempre foi pensado como um direito a ser exercido por pessoas e grupos sociais contra o Estado. Pois o que nós temos hoje, face a essa governabilidade global, são governos de resistência. Por isso a contradição em termos, né, por isso a ambiguidade no sentido da expressão, mas é o que ocorre. Né? Você tem governos que estabelecem mecanismos de resistência a essa governabilidade global, é como nós devemos enxergar, a meu ver, a nosso ver, os governos populares na América Latina. O problema é que esses governos populares, aqui no Brasil, por exemplo, como reação ao caso do Mensalão, e também um pouco as manifestações de 2013, uma série de fatores, mas a realidade é que os governos acabam auxiliando um importante instrumento do autoritarismo líquido, que é a hipernomia. A hipernomia é o elemento legislativo ou normativo do autoritarismo líquido. As normas sancionatórias são, primeiro, em número excessivo, segundo, se dão por conceitos indeterminados. Você estabeleceu uma norma que estipula uma sanção penal, por exemplo, por um conceito indeterminado, possibilita sempre que novas condutas possam ser nelas enquadradas sem alteração legislativa. Ela é naturalmente, por sua essência, ela é inconstitucional, mas ela acaba sendo aceita nos sistemas, né? E quem foi os governos populares aqui no Brasil é que produziram, os governos do PT que produziram a maior quantidade de normas hipernômicas. São várias, desde a norma que impede a participação em eleição por problema de condenação em segundo grau, até normas que estipulam a lei de organização criminosa, a lei de delação premiada, a nova lei anticorrupção, a legislação, a questão das prescrições, ou seja, é uma série de leis, um conjunto de lei antiterrorismo, que acabam sendo aplicadas contra lideranças do movimento popular, ou seja, uma série de leis que vão estipular um aparato de guerra do Estado contra, vamos dizer, os seus opositores, né? E por uma contradição do destino, o Lula, por exemplo, acaba sendo condenado por instrumentos processuais e sanções criadas em legislações criadas por governos do PT. Né? Então, isso é um problema de uma contradição, mas é fato, não tem como negar. Então, essa é uma outra característica importante do autoritarismo líquido, que atinge o sistema de justiça, que é a hipernomia. A hipernomia gera uma nova forma de exceção. Quem está aqui habituado a estudar estados de exceção no aspecto teórico, da forma como eles se desenvolveram desde o século XIX, observa que o estado de exceção sempre foi tido como aquilo que surge na anomia, na ausência de norma. É o poder político superior às estruturas jurídicas, determinando quando a Constituição deve ou não ser aplicada, etc. Um poder político acima dos direitos, podemos dizer assim, que tem a capacidade de suspendê-los face a uma, vamos dizer, a uma ideologia da segurança, uma ideologia da paz. Né? Pedro, desculpe cortar seu raciocínio 1 minuto, viu? Por favor. Tá bom, é o que eu falei, é difícil. Desculpa. Mas, de qualquer forma, é isso. Você tem esse fenômeno hipernômico, em que você não tem mais a exceção pela anomia, pela ausência de norma, mas a exceção pelo excesso punitivo, que redunda no mesmo efeito da anomia. Sobra para quem aplica a norma, para o juiz, para o promotor, para o delegado, para o guarda da esquina, escolher quem é que vai ser enquadrado ou não, porque todos, potencialmente, na sociedade podem ser enquadrados. Todos. Né? Toda conduta humana, ou quase toda conduta humana, passa a ser possível de ser enquadrada como crime ou como ilícito. Então, sobra para quem aplica a norma um poder anômico, aí sim anômico, de escolha de quem é o sujeito que se submete à sanção estatal, ao poder político do Estado punitivo. E, por último, falar da hermenêutica da exceção, né, que também é um tema que mereceria uma exposição só para isso. Para poder viabilizar a aplicação dessas sanções hipernômicas, se cria um mecanismo, ou se intensifica um processo que já existe historicamente no Brasil, que é a origem das nossas crises constitucionais, que é, vamos dizer, podemos chamar de um paradigma colonialista na interpretação das leis,
que é estabelecido por políticas públicas específicas, começa pela política de educação pública. O direito à educação pública é criado em 1934 como direito constitucional, pelo artigo 138 da Constituição de 34, mas na linha B já estipula a eugenia como princípio desse direito à educação, estabelecendo uma hierarquia racial que exclui o negro, o indígena, né, desse tipo de acesso à educação. Isso vai gerar que o deep state, o nosso sistema de justiça, seja composto basicamente por homens brancos de elite que portam uma significação de mundo colonialista, né, e que vão sempre criar obstáculos na interpretação, a aplicação dos elementos democráticos das constituições, né? Barbosa Moreira é quem fala, né, que o constitucionalismo no Brasil, no mais das vezes, está na cabeça do intérprete, não na lei. Eu acho que ele queria significar esse paradigma. Mas esse paradigma se intensifica a partir dos anos 90, do autoritarismo líquido, criando uma hermenêutica de apropriação privada. Aquilo que Wittgenstein chama de apropriação privada do sentido das palavras e das expressões. O juiz, ou aplicador da norma, para ser aqui voando mais que sintético, ele vai à ordem jurídica, vai à Constituição, não para buscar o que a Constituição deseja de solução ao caso. Ele vai à Constituição para buscar argumentos para realizar o que ele deseja de solução do caso. Um sentido pessoal, de apropriação privada do que é a justiça, portanto, um mecanismo corrupto de hermenêutica, porque se apropria de forma privada, talvez, do bem coletivo mais relevante que uma sociedade democrática tem, que são os direitos. Se apropria desse sentido público que, vamos dizer, alimenta o sentido do que são os direitos, se apropria desse sentido público para fins privados, né? Ou seja, reduz, estabelece um processo desconstituinte, como fala Ferrajoli, através desses mecanismos de hermenêutica privada do sentido público das normas. Eu tentei aqui ser o mais sintético possível, mais para estimular as pessoas que tiverem interesse a ler os nossos textos do grupo. Nós temos um canal no YouTube, Sistema de Justiça e Estado de Exceção, onde especialistas são chamados para tratar esses e outros temas, autores e tal, para ver se estimula. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é uma honra imensa para mim. Bom, Pedro Serrano, muito obrigado por essa explanação riquíssima, são muitas reflexões. Eu acho que a audiência pôde perceber quão complexa é a situação. Não se trata apenas de uma questão doméstica, mas da interação entre potências e o direito doméstico. Então, a gente tem um enorme desafio, desatar todos esses nós, mas a compreensão desses nós nos foi dada pela explanação aí do professor Pedro Serrano, que domina como ninguém toda essa problemática. Eu, sem maiores delongas, a gente vai deixar depois para o debate algumas questões. Eu vou passar a palavra para o professor José Geraldo Júnior. Lembrando, professor, são de 15 a 20 minutos no máximo. Eu esqueci de dizer quando o Pedro começou, e quando estiver faltando mais ou menos um minuto, eu avisarei. Tá bom? Muito obrigada. Com a palavra. Então, obrigado, Maria Bethânia, e ao Coletivo Transforma MP, que promove essa live, essa discussão no espaço do Fórum Social Mundial. É uma honra estar sob sua coordenação. Tenho acompanhado o seu trabalho no processo de construção do Fórum, nas assembleias, na construção dos eixos, e fiquei arrebatado pela forma como você elabora os conceitos e constrói os referenciais que tem feito deste fórum, que começou na sexta, mas que começou antes, porque já estamos trabalhando há várias semanas em diferentes encontros, os temas que agora formam a grade de programação desta semana de mobilização. Então, é uma honra estar sob sua coordenação, assim como da Alessandra, que abriu o painel, e em tão boa companhia, né? Como diz a música, né? Não vou só, vou em boa companhia, né? E uma companhia altamente qualificada, que, pelo que já se pôs de referência, tem o acervo desse debate, no qual nós mergulhamos, sempre que queremos tomar pé nele, buscando essas mesmas fontes. O professor Pedro Serrano, Natália França,
e os participantes do grupo de pesquisa, né? Então, focada a questão nesses precisos termos que são simultaneamente políticos e teóricos que o professor acabou de expor, eu queria fazer uma aproximação por um outro recorte. Claro, assimilando, aceitando e reconhecendo esses fundamentos que foram aqui trazidos, né? E eu faço a partir de algo paroquial. Observei no material do fórum, desde que ele foi lançado, alguns apelos, alguns chamamentos de ordem mais emotiva, mais emocional. O Gilberto Gil, e um deles do Emicida, que está até arquivado aí na plataforma do fórum, né? O Emicida, ao convocar para esse importante encontro que ele designa, o Fórum Social Mundial, ele diz, para justificar, agora eles, né, se propõem prender gente pobre, gente preta e, na sua nova versão, criar inimigos políticos. Quando um intérprete da cultura popular e da cultura mais raiz hoje, que é aquela que se coloca nos limites da linha abissal que separa o contrato civilizatório dos que estão fora do contrato civilizatório, percebe que o sistema se articula e que sobrevive se legitimando na criação de inimigos, para com isso se justificar, né? Para com isso oferecer ao social bodes expiatórios de suas políticas autoritárias e fazer o que é o destino de todo bode expiatório, que é o destino sacrificial, né? Nós não precisamos ir muito longe, nós que não somos do campo específico e teórico do debate desse tema. Nós que formamos o horizonte social de entendimento sobre o sentido e o movimento da nossa própria sociedade, assim como o Emicida, ao dizer que essa é a nova forma de protagonismo do autoritarismo, criar e subordinar inimigos políticos. Nem Maquiavel diria tão bem quando formulou lá atrás a ideia de que nas relações políticas, no limite, se faz aquilo que é próprio das sociedades de articulação de interesses homogêneos, né? A distribuição entre os iguais, entre os que se integram no mesmo na mesma perspectiva de objetivo social, né? E se desterra os demais, né? Disse Maquiavel: para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei. Depois, entre nós, na formação do Estado brasileiro, Getúlio reproduziria de maneira cínica esse fato, né? Num inconsciente do social, porque nem creio que ele tivesse lido Maquiavel. Mas representando aquilo que os estudiosos da formação econômico, política e social brasileira trabalharam para identificar quais são os mediadores das sociabilidades que nós instituímos na nossa experiência política. Não vou a tantos, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque, vou a Victor Nunes, porque do campo, do ramo, consultor da República, ministro do Supremo, né? Do coronelismo, enxada e voto, né? De certa maneira, ele apresenta o desenho de uma sociedade em que os que integram, né, o campo dos que acedem aos bens sociais, né, num sistema ainda decolonial, escravocrata, racista, né, patrimonialista,
o patriarcalista, né? Ele vai dizer que é uma sociedade em que a política se inscreve no favor, porque não estruturamos o sistema de direito, né? E os seus institutos operantes são o clientelismo, o coronelismo, o prebentismo, o nepotismo, o filhotismo, o cunhadismo, né? Como, aliás, depois Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, reproduziria para se referir a esse tremendo engenho de moer gentes. Quer dizer, o que Emicida fala é que essa política atualiza, moderniza, né? Sofistica, glamouriza o processo decolonial de engenhos de moer gentes, né? Que é o experimento que vem para o campo da própria juridicidade e que está presente no tema que o Transforma MP propôs. Como é que se destrói autoritariamente o Estado de Direito e se cria inimigos como desafio ao sistema de justiça. Então, tomando por pressuposto o que o Pedro Serrano trouxe para nós, e depois o que a Natália vai expandir em termos internacionais, eu queria me referir a alguns elementos que dialogam sobre outro ângulo, não tão técnico, mas mais colado no que Emicida formula, né? Que é essa dimensão, né, de que, do ponto de vista dos desafios ao sistema de justiça nestas condições, né, o que está em causa não é apenas reconhecer essa dimensão, né, do estatismo que oficializa e que institucionaliza modelos de subordinação, inclusive pelas leis, pelo direito. Mas é pensar se não há dimensão paradoxal a esse processo, que é o que eu venho sustentando com o direito achado na rua, na linha de que as transsubjetividades são sociais, são coletivas, e a gente deve olhar também em contraposição às respostas que vêm do movimento social, né? Discutir a justiça, discutir como ela se institucionaliza, ler os protocolos do Banco Mundial que financiam os sistemas de justiça no mundo, na América Latina e no Brasil, como objetivo para assegurar a regularidade dos negócios. Isso está lá nos conceitos, eles não ocultam, não escondem e vinculam os recursos a esses objetivos, né? E, por outro lado, imaginar que no social existem perspectivas que reivindicam superar esses limites que são desafios colocados ao sistema, mas mergulhar ontologicamente na concepção estruturante do próprio sistema para abrir possibilidades de acesso à justiça, mas também para discutir a justiça a que se quer acesso. Há algum tempo eu coordenei, por edital do Ministério da Justiça, ao tempo ainda da Secretaria de Reforma do Judiciário, né, que era a gestão Tarso Genro, né, um grande para pesquisa sobre criação de um observatório do judiciário. Ao final, nós acabamos propondo um observatório da justiça, para distinguir o aparato da dimensão do social que produz juridicidade e que cria direitos, né? Aliás, 90% do sistema de direito é espontâneo e não passa pelo estatal. É a tese do pluralismo jurídico, né? Lá no seu contexto originário de formação do Estado Nacional, século XIX, quando o Estado Nacional se forma, antes disso não havia Estado Nacional no sentido da teoria do Estado, né? E o pluralismo era a perspectiva de que o jurídico era a criação do social. Ehrlich, Kantorovsky, até Gurvitch. E, mais recentemente, gente como Boaventura de Souza Santos. E na pesquisa, com as assessorias jurídicas dos movimentos sociais, uma boa parte das respostas era a impermeabilidade desse sistema de dar conta do direito achado na rua. Não estamos fazendo alusão ao projeto que eu coordeno.
estavam fazendo alusão de que o protagonismo dos movimentos sociais é um agente realizador do jurídico e deve se materializar nas formulações que organizam o sistema. Como a Constituição de 88 acabou reconhecendo, ao falar de democracia participativa em todas as dimensões do sistema, inclusive no sistema judiciário. As melhores porosidades desses sistemas decorrem dos institutos de participação, de deliberação popular, de controle social, que tem, por exemplo, no SUS, o seu melhor modelo, a tal ponto sofisticado que inclui como categoria do jurídico a amorosidade. Está lá, normatizada, a amorosidade. Então, eu queria dizer que debater essas questões, seguindo o raciocínio de Emicida, é um pouco pensar com Ferraioli que estamos, para além desses aspectos hegemônicos de formulação de sistemas de alianças e de articulações de poder político e de poder jurídico para distribuir a riqueza social, diante de um fenômeno de criminalização refletida diz Ferraioli, numa neocriminalização que contamina o ambiente criminal, cria figuras questionáveis e que se realiza sob a perspectiva do que se tem sido chamado de punitivismo. Eu tive a oportunidade de, a convite da presidência e da relatoria, daquela comissão criada para discutir as tais medidas do Ministério Público para pôr fim à corrupção, de trabalhar um pouco essas questões. E me lembro ali numa mesa em que estavam alguns desses juízes afoitos, escola de Curitiba, de Ministério Público que se faz mais procurador do rei do que defensor da cidadania, contra a tese da Constituição, não fora Plínio de Arruda Sampaio o relator da construção desse modelo de mediação do direito, né? E me referi, né, a uma tese que eu mencionei, na sessão Imagine o frisson que foi, quando eu disse que, nesse campo, seguindo a leitura de Evandro Lins, né, de que a história do direito penal é a história contínua da abolição da pena de prisão. A história do direito penal é a história contínua da abolição da pena de prisão, e me referi ao legado do professor Moro. Aí eu disse, me refiro ao professor Aldo Moro, não é isso? O primeiro-ministro italiano, líder da social-democracia cristã na Itália, grande penalista, que se notabilizou, ele próprio vítima da exacerbação política e sacrificado por um sequestro das Brigate Rossi, né? Seguido de assassinato político, em 78, né? Mas que tinha uma leitura humanista e foi o grande corifeu do debate da descriminalização, da despenalização, sob a perspectiva de que os sistemas penais exacerbados, essa hipernormatização de que fala Serrano, coloca em risco aquilo que não se resolve só com lei, mas que pressupõe compromisso de cidadania que educa o povo. Aldo Moro, não é isso? Não outros Moros que estão por aí, embora entre nós tenhamos o Moro trabalhista, que também é uma outra grande figura, né? E por isso, concordando com o que disse Serrano e o que dirá Natália, eu queria dizer assim que foi a salvaguarda do meu depoimento, né? Ressalvadas todas as observações em contrário, e em homenagem, mesmo cortês, à estrutura teórica, política e ética do nosso sistema penal, que continua, como diz o Emicida, né? Para prender pobre, para prender preto, né? Para encarcerar o divergente, né? Para controlar o social, né? Mas que não pode se arredar do compromisso com o direito de defesa, o princípio de presunção da inocência, a salvaguarda inarredável do habeas corpus e o equilíbrio da função jurisdicional.
Quer dizer, aqui nesse fórum, temos que estabelecer esse diálogo, recuperar o sistema de justiça dos corporativismos que tomaram conta dele, das alianças de classe que se valem deste modelo clientelista, né, prebentista, né, para continuar a fazer a distribuição da riqueza social e estabelecer as alianças de uma governança que assegure que a apropriação continue. Como que é o modelo neoliberal? Esse modelo necropolítico, esse modelo de exceção, né? Uma exceção no cotidiano, não é novidade na nossa história. O cotidiano é avassalador, ele foi esculpido no nosso corpo, na nossa pele, como dizem os autores negros, né? Corpos racializados, corpos sexualizados, né? Corpos proletarizados, em benefício de uma acumulação egoísta e necropolítica. Então, eu me coloco assim muito sob a orientação dos meus colegas que são os mestres nesse campo, mas queria levantar como desafio que o bloco propõe, né? Lembrar que sem aliança com o social, sem diálogo com os movimentos sociais, sem construção das expectativas inscritas nas mediações que estão configuradas nos seus panfletos, nas suas palavras de ordem, nas suas mobilizações, como agora contra a lei de segurança, contra esse sistema de controle para efeito de manter poder na pandemia, mas que, felizmente, as melhores respostas têm sido aquelas que o social elaborou. Em Araraquara, mortandade zero. Entre os indígenas, o resgate das práticas tradicionais das suas medicinas. Nos bairros como Paraisópolis, a construção de governança local para construir mediações e também, né, para construir dimensões da justiça, como as teses do pluralismo. Nesta semana, está em segredo de justiça, mas soube de uma sentença lá na região do Rio Negro, onde está o maior município indígena do Brasil, que uma juíza, com todos os limites da sua formação nas faculdades de Direito, decidiu que há bis in idem, se o Estado quiser punir ou fiscalizar cumprimento de pena, que a comunidade já não tenha realizado à luz do seu direito tradicional, do seu direito ancestral, do seu direito reconhecido convencionalmente, como, por exemplo, na Constituição e na Convenção 169. Então, nesses pontos, acho que falei 18 minutos. Eu paro aqui, isso, né? Que agora o ciclo se fecha com uma belíssima exposição que eu já antevejo da Natália França. Muito obrigada, professor Zé Geraldo. É sempre um prazer enorme ouvi-lo, porque vocês puderam perceber que mesmo com temas espinhosos, a fala do professor José Geraldo é uma fala poética, é uma fala que nos embala, né, e nos dá, assim, toda a dimensão dos sonhos e os caminhos para a realização desses sonhos. Então, é um prazer enorme ouvi-lo. Agora eu passo a palavra para a Natália, em seguida eu acho que a gente vai ter uma surpresa, tá? Estou curiosíssima. Muito obrigada pela incrível oportunidade de estar aqui participando desse evento tão importante, que é o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que tem aí ao longo dos últimos dias, né, mostrado e apresentado vários eventos riquíssimos em debates, em ideias. Eu espero que bastante gente esteja acompanhando, aproveitando essa oportunidade realmente, e por isso desde já deixo os parabéns aqui à organização do evento, nas pessoas da doutora Maria Bethânia e também da doutora Alessandra, que está aqui no nosso backstage, né, que foi quem me contatou para participar aqui hoje. Muito, muito obrigada mesmo. E também agradeço as colocações gentilíssimas do professor José Geraldo. Imagina, eu espero que eu esteja à altura do que o senhor está esperando que eu fale aqui, mas
Muito obrigada pela gentileza de qualquer maneira. E também a aula que o professor José Geraldo e a aula que o professor Pedro Serrano deram, porque eu estava aqui assistindo, assim como todos vocês que estão assistindo, e aprendendo novamente, sobretudo sobre esse tema. E para mim é um grande desafio falar depois dos dois, né? Dos dois professores que eu admiro tanto. Bom, como o professor Pedro falou, eu tenho enorme honra e enorme alegria de coordenar lá na PUC de São Paulo, sob a liderança dele e também pela coliderança do professor Luiz Manuel Fonseca Pires, o grupo de pesquisa intitulado Sistema de Justiça e Estado de Exceção, por isso que combinou tanto, né, o nome do nosso grupo e as nossas pesquisas e estudos com este painel e o título desse painel. E no bojo desse grupo a gente já, como mencionou o professor, já realizamos vários estudos, debates, tudo que pode a gente sempre tenta gravar para deixar disponível depois. E temos feito também várias lives, palestras com pessoas que têm pesquisas no ramo aí da exceção, sobretudo. Então, esse nosso tema, a destruição autoritária, né, do Estado de Direito e a criação de inimigos como desafios ao sistema de justiça, como já mencionado pelos professores, não tentando aqui ser muito repetitiva, mas a gente parte aqui de um pressuposto, né? É o pressuposto de que a exceção na atualidade, ela se mostra, ela se exprime por medidas sutis, né, por medidas mais cirúrgicas, como sempre diz o professor Pedro, medidas mais pontuais, de forma totalmente diferente do que se conhece classicamente como estado de exceção. Então, essa é uma das primeiras dificuldades de explicação que o professor sempre teve, lógico, mas depois de tantos anos, acho que o pessoal já compreendeu, mas sempre chega para nós essa pergunta de como tem estado de exceção se não tem tanque na rua. Né? Não é bem assim, é que agora a gente enxerga a exceção e sob a liderança do professor Pedro, a gente enxergou a partir das lentes que ele nos mostrou, de algo que antes era considerado como declarado, como formalmente instaurado, né? O tanque na rua, como mencionei, o que a gente tem hoje é diferente, é um processo, um regime que vai aos poucos se instalando, que é autoritário em espírito, né? E suspende, ou então até retira o conteúdo dos direitos sem declarar que está fazendo isso. Então, cabe a gente denunciar, no sentido de estudar aquilo e demonstrar o que está acontecendo e denunciar realmente. E principalmente, e é isso que vai trazer um grande caráter de exceção, sob pretextos jurídicos, quaisquer, né? E geralmente são fachadas fraudulentas, né? Falsas de legitimidade, de legalidade, com um discurso de correção, né, um discurso de cumprimento de outros direitos, ou às vezes até de deveres e poderes do Estado. Algo muito comum de utilizar, como já mencionado, é o pretexto da segurança, do combate a crimes. Então a gente sempre tem essa nomenclatura, esse vocabulário bélico, né? Então geralmente guerra às drogas, guerra ao terror, né, combate à corrupção, é sempre esse nome bem bélico mesmo, porque justamente na guerra a gente aponta inimigos, né? Então, quando se tem essa linguagem, não é coincidência, é porque quer-se apontar inimigos. E o que a gente tem feito no âmbito do grupo, sob liderança do professor Pedro, é analisar, né, perceber que há duas frentes de análise quando a gente fala do sistema de justiça e da exceção. Primeiro, se é que eu estou fazendo uma boa análise aqui, assim como o professor Pedro mencionou, fica super à vontade, professor, de me interromper se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas acho que, em primeiro lugar, seria a nossa frente de análise, que seria o ótimo, né? Seria o que a gente quer que aconteça, porque é assim que comanda a Constituição, que seria enxergar o sistema de justiça como um garante de direitos, né? É para ser assim, não é? Como protetor contra medidas de exceção que eventualmente tentam se instalar. Sobretudo, com os outros poderes, né? Sobretudo, o executivo. Mas, em segundo lugar, que é o objeto maior de análise, que é o cerne de pesquisa aí dos últimos anos do professor Pedro, e também motivo maior da criação do nosso grupo de pesquisa, aí há mais de 5 anos, se é que eu estou fazendo a conta certa, que é a produção de medidas de exceção pelo sistema de justiça. Né? É lógico que foi mencionado, já que foram mencionados alguns exemplos, então, o impeachment da Dilma em 2016, o exemplo brasileiro mais recente, que também foi mencionado, que é o caso Lula, né? Então, só para mencionar a título exemplificativo, teve contra si, né, reiteradas medidas excepcionais, violações reiteradas de seus direitos, o que torna uma patologia, por isso que a gente fala violações patológicas dos seus direitos, não só a liberdade, pelas prisões, pela prisão, sobretudo, sem provas suficientes, intimidade, né, com relação ao vazamento de conversas de forma ilegal, né, o que um pedido de desculpas não faz,
Direitos processuais, né, o que ficou muito claro bem recentemente, aí, direito a ter um juiz natural, a imparcialidade do juízo, mas também, e sobretudo, algo que impacta muito forte aqui no país como um todo, e não só neste réu que a gente está mencionando, que são os direitos políticos, né, porque aquelas violações que eu acabei de mencionar causaram uma outra que impactou a democracia no país todo, né, que foi o agora já muito bem compreendido dessa forma, se é que restava alguma dúvida para alguns, o incorreto, né, impedimento da participação nas eleições de 2018, por conta desse sistema todo que aconteceu de medidas de exceção contra ele. E isso tudo sob a fachada, né, justamente para encaixar bem na definição de exceção, sob a fachada de algo que por si só tem o som de ser legítimo, dá a impressão de ser legítimo, que é o combate à corrupção, né? Não tem uma pessoa que vai dizer, pelo menos eu acho aquelas que compreendem do que estão falando, né? Que corrupção é algo para se apoiar, lógico, né? É algo para se endossar e para se dizer, ok, deixa acontecer dentro de um país, lógico que não. Agora, o que se realiza a pretexto do combate à corrupção é a mesma coisa que a gente vai falar, o que se realiza a pretexto da guerra ao terror, o que acontece a pretexto da guerra, às drogas, enfim. Sempre brinco com meus colegas dizendo que nessas guerras todas quem está ganhando é sempre o outro lado, né? Porque, de fato, você está tirando direitos e suspendendo direitos daqueles que estão fora, né, desse assunto da guerra contra o terror, contra as drogas, enfim, contra a corrupção. Mas por trás, a gente sabe muito bem, ficou muito mais claro bem recentemente, que visou silenciar, né, uma liderança política, como bem explicou o professor Pedro, que é algo patológico da América Latina, né, visar silenciar lideranças políticas, sobretudo as resistentes, né, e aí coincidentemente de esquerda, mas não necessariamente precisa de ser de esquerda, mas geralmente resistentes, né, e isso acontecendo através do sistema de justiça, que é aquele que, como disse, a gente tem como uma análise de que, de maneira ótima, de maneira cumpridora da Constituição, é aquele que deveria proteger os direitos e não ser a última palavra em suspendê-los, né? Claro que a gente não está falando aqui, eu acho que cabe fazer um disclaimer aqui, de erros judiciários, né? Não é isso que a gente está falando, o professor sempre tem essa preocupação e acho que é importante a gente mencionar aqui também. Porque o funcionamento natural de um sistema, de qualquer sistema, comporta erros, né? Até porque os agentes desse sistema são seres humanos. Então, violações de direitos, né, como uma margem aí de atuação, é algo, entre muitas aspas, normal, né? E aí, mas o que a gente está falando aqui é de uma reiteração muito grande, e motivada, né, com uma motivação por trás, e pretestada, se é que eu posso falar assim, inventando aqui uma palavra, criadora desse regime, dessa patologia do sistema, né? Então, acaba sendo meio que uma posição esquizofrênica do sistema de justiça. A gente não compreende para explicar para outros colegas, inclusive de outros países, o que acontece, porque o sistema de justiça tem essa missão constitucional, tem esse papel contramajoritário, né? É um papel de ser escudo, né? De ser escudo contra violações de direito. Ou, na pior das hipóteses, de procurar reparar violações que já aconteceram, né? Mas, como bem falou o professor Pedro, em quem a gente se inspira para falar sobre o assunto, o autoritarismo, ele é maleável, né? Ele é adaptável, ele é muito esperto, né? Ele se adapta muito bem ao longo da história. Então, um dia, ele esteve no governo que foi tomado à força, né? Através da bala, né? Embebido lá de um militarismo, etc., sobretudo. Hoje não, né? Claro que isso pode acontecer como a gente vê em Mianmar, né? Por exemplo, a gente enxerga lá muito bem, muito fácil, acho que não tem ninguém no planeta que não consegue enxergar o que acontece lá como um golpe de Estado e a instauração de um estado de exceção. Então, essas coisas podem conviver, não é que uma exclui a outra, né? Mas o que a gente enxerga do outro lado é que não é que a exceção desapareceu, né? Ela convive, né? Esse autoritarismo convive conosco no Estado de Direito e na democracia, que existem formalmente, mas cujo conteúdo fica vazio, né? Fica prejudicado. E é por isso que eu nunca consigo comprar aquela resposta típica para quando a gente denuncia tudo isso, e a pessoa diz, mas as instituições estão funcionando. E aí você responde, né, com outra pergunta, mas e quando é o tipo de funcionamento, quando é o funcionamento das instituições que é o problema? A gente tem que questionar se elas estão funcionando da maneira que deveriam funcionar, não se elas simplesmente estão produzindo decisões, por exemplo. E eu, particularmente, se der um tempinho aqui para mencionar, como já introduziu aqui o professor José Geraldo, eu acho que vale mencionar um pouquinho para vocês, eu tenho uma especificidade pessoal de pesquisa guiada pelo professor Pedro Serrano, até porque foi meu orientador nessa pesquisa,
até porque eu já parto dessa análise mais atualizada da teoria da exceção. Então, os apontamentos sobre autoritarismo líquido do professor Pedro Serrano, também do professor Rafael Valim, do professor Gilberto Bercovitch, no campo jurídico, né, esse sobretudo, e de uma supervisora de um dos pós-docs do professor Pedro Serrano, que tem vários, no campo filosófico, a Marie Goupil, né, que também fala sobre exceção, mas o campo filosófico. Professor Pedro, como vocês conhecem, dizendo isso, né, que há medidas dentro das democracias que vão minando direitos, Constituição aí sob pretextos de segurança, combate à corrupção, guerra às drogas, guerra ao terror ou algo que o valha. E a Marie Goupil, a professora Marie Goupil, dizendo que o problema disso tudo não é a criação de uma legislação excepcional, mas a situação de crise permanente, né, o prolongamento de uma situação excepcional para sempre. Então, eu tenho falado recentemente, assim, em algumas lives, em alguns lugares, um exemplo bem bobo, mas que acho que as pessoas conseguem compreender. É que nem aquela gambiarra que você faz na sua casa, na fiação, e aí depois falar, daqui a pouco eu faço o correto e troco tudo e aquilo fica para sempre. Então, o problema não é você responder a algo excepcional, e aqui eu vou dar um exemplo mais claro, que é, por exemplo, um ataque terrorista, responder a algo excepcional com uma legislação excepcional ou com uma atitude excepcional, desde que, logicamente, com limites jurídicos, né? Excepcional não significa não ter limites, com essa compreensão que a gente tem hoje. Mas o problema é tornar aquilo como um regime, né? Tornar aquilo patológico. Então, como deu o exemplo do professor Pedro do Patriot Act dos Estados Unidos em 2001, que foi criado logo às pressas, né? Logo em seguida, né? Dias, se não até pouquíssimos dias depois do atentado de 11 de setembro, pelo qual os suspeitos, né? Bastava ser suspeitos de terrorismo, eram presos sem que tivesse nenhuma condição jurídica de acusados, de investigados, enfim, nem de prisioneiros de guerra. Então, por um lado, nem do direito interno, e outro lado, nem do direito internacional humanitário, que seria aquele aplicável caso se tratasse de conflito armado internacional. Então, não tinha proteção por nenhum lado, né? Eles estavam lá sob a égide da legislação dos Estados Unidos de forma excepcional, não tinha um estatuto jurídico que os protegesse, né? E isso produzia, como vai bem explicar o professor George Agamben, né, um ser juridicamente inominável, inclassificável, né, o homo sacer, né? E essa medida contra terrorista que foi tomada às pressas permitia que os órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos interceptassem ligações telefônicas, e-mails de organizações e pessoas que supostamente estariam envolvidas com terrorismo, sem necessidade de nenhuma autorização judiciária, sem necessidade de uma análise mais aprofundada, fossem estrangeiras ou não essas pessoas. Então, lógico, esse ato, ele é excepcional por si só, e o problema é que ele, primeiro, não tem limites jurídicos nenhum, né? E ele foi repetidamente prorrogado durante todo o governo Bush, depois, mais tarde, sancionado novamente por um outro nome de legislação, governo Obama, para durar até 2015, e até hoje existem outras formas com essa mesma previsão normativa, né? Então, é certamente uma ampliação do poder do Estado sem esse tipo de intervenção de limite, né, do direito, sob a alegação de combater um inimigo, que é justamente porque se chama guerra ao terror, né? E o inimigo é o terrorista. Só que dentro dessa pecha de inimigo terrorista, cabe muita coisa, né? Cabe, inclusive, qualquer muçulmano. Então, nós temos vários casos de estudantes, de pessoas que estavam indo para a universidade, jovens. Inclusive, tem um caso horrível, que é de uma jovem que estava segurando um café, né, numa mão, e na outra mão, no outro braço, ela estava segurando a mochila dela na universidade. E aí ela colocou a mochila no chão para conseguir ajeitar o café ou algo do gênero, e já ligaram para 1000 lugares e mandaram ela ficar onde ela estava, e ficou um absurdo porque achavam que ela botou a mochila no chão, que era uma bomba. Enfim, qualquer pessoa que tinha o fenótipo, né, árabe, sobretudo, e se soubessem que a pessoa tinha a religião muçulmana, o que dá para perceber pela vestimenta, já praticamente se tornava terrorista. Depois até ficou com relação a fechamento de fronteiras, na América Latina também, né? A gente também se ferrou com relação a isso, de o estrangeiro, para além de o terrorista, virou também um inimigo, não é mesmo? Então, essa legislação permitia vigiar, né, suspeitos de grupos terroristas, investigar documentos privados de pessoas, de instituições, prender suspeitos sem nenhuma culpa estabelecida, praticar interrogatórios com tortura, né, no mínimo questionáveis, né, além de monitorar conversas entre advogado e cliente em estabelecimentos prisionais, ou seja, é a pura exceção, né, travestida de medida contra terrorista emanada aí de uma suposta democracia.
O problema é se a ameaça terrorista se tornou alguma coisa permanente, né, dentro desse exemplo que eu estou dando, por que ainda se aplicam medidas de exceção, que são feitas para durar por pouco tempo e para poucas situações, né? Porque desse prolongamento de crises, por vezes até com certo forjamento dessa situação de crise, a gente não conseguiu até hoje passar um tratado internacional que trate do tema de terrorismo, que tipifique atos de terrorismo, levando, por exemplo, uma reforma do TPI, do Tribunal Penal Internacional, para que sejam lá julgados os autores de crimes de terrorismo. Por que não existe esse conceito de ato terrorista fixo no direito internacional? Existe lá o que todo mundo usa, que é um conceito estadunidense. Curiosamente, todo mundo usa o conceito estadunidense. Mas não existe porque não tem esse interesse em combater esses atos dentro do direito, né? Combater na exceção é muito mais fácil, né? E é excepcional, justamente. Não tem interesse de engessar aquilo que porque fica mais aberto à interpretação. Então, hoje em dia, esse uso de artifício de guerra hoje é forma de suspender direitos de forma disfarçada, né? E a gente viu recentemente, só para mencionar um outro exemplo, um ataque a míssil na fronteira entre a Síria e o Irã, em resposta a um outro ataque efetuado por supostamente por uma organização terrorista, isso ainda está para ser confirmado, mas que foi presumido que essa organização teria conluio com o Estado Irã. E por isso, em retaliação à morte de alguns soldados estadunidenses, os Estados Unidos decidiu bombardear uma parte do território. É a impressão que não existe direito internacional, né? É a impressão que não existe limite jurídico para a atuação dos estados, com a sua força, né? O uso da força. Sendo que existe, né? Não é festa da cocada. Em conflito armado, ainda que não seja entre dois países, que seja entre país e uma organização não estatal, né? Se fala agente não estatal, se aplica direito internacional de direitos humanos, se aplica direito internacional humanitário, que protege civis, que protege hospitais, que protege chegada de alimentos, tratamento de feridos, redenção de combatentes, etc., o que nunca existiu no combate ao terror, na guerra ao terror, e é como se não existisse essa limitação, sendo que ela existe, mas ela está em constante exceção, né? Está sendo excepcionada constantemente. E é por isso que a dissertação de mestrado que eu escrevi sobre a orientação do professor, que se tornou livro, se chama Aspectos da Exceção no Direito Internacional, porque eu também enxergo na ordem jurídica internacional um regime de exceção. Então, essas ações, por apresentar esse pretexto jurídico, mas uma real intenção nefasta, sei que eu posso dizer assim, configuram medidas de exceção. Eu acho que até já, não sei se eu passei do meu tempo. Não, só um minuto mais, por favor. Não, imagina, então tranquilo. Então, vou encerrar por aqui. Okay. Muito obrigada, estou super à disposição para debates, para perguntas e demais comentários dos professores e também dos nossos espectadores. Muito obrigada, doutora Maria Bethânia. Obrigada, Natália. Excelente exposição. Aliás, as 3 exposições têm muita coisa para discutir. Eu acho que a gente poderia ficar um dia inteiro aqui refletindo sobre as questões que foram trazidas por vocês. Mas eu vou ser breve porque nós temos agora uma surpresa. Eu acho que o professor José Geraldo, especialmente, vai ficar muito feliz com essa surpresa. Eu não vou dizer não, porque é surpresa. A gente vai ver, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando por aqui para falar sobre uma iniciativa muito bacana que está acontecendo nesse momento no nosso país. E deixar meu apoio a ela também. O Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. É uma iniciativa sensacional. Não só necessária como urgente, porque já está mais do que na hora do nosso sistema de justiça passar por uma revisão. Hoje, todo esse aparato funciona para prender gente pobre, para prender gente preta. E agora, nessa nova versão, inimigos políticos. Então, fica aqui meu salve, meu apoio e meu convite. Participe do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, você também. Valeu? Paz. Aí, professor José Geraldo, gostou da surpresa? Você me trouxe a minha bibliografia. Gente, eu vou botar no meu currículo Lattes que eu recebi um salve do Emicida. Bom, eu vou passar agora para uns questionamentos e aí a gente pode fazer uma conversa, dinamizar mais ainda essa conversa. Eu acho que vocês podem ficar à vontade para interromper a fala do outro, se for o caso, se sentirem essa necessidade. Mas eu vou começar com um questionamento para Pedro Serrano,
que é a seguinte, num artigo muito interessante, aliás, são vários os artigos de Pedro Serrano, todos são extremamente didáticos, é de uma clareza, de uma lucidez, assim, impressionante. Mas no artigo intitulado A Governabilidade de Exceção Permanente e a Prática Neoliberal de Gestão dos Indesejáveis, que foi publicado em 2020, a afirmação de que o Estado de Direito não se completou. E aí eu pergunto, Pedro, o Estado de Direito, ele é uma noção simbiótica do Estado democrático. Então, o Estado democrático, em algum momento, se completou. Essa governabilidade de exceção permanente, ela é um processo algo que a gente tem descoberto agora, ou ela vem de muito antes? Porque a sensação que eu tenho é de que esse estado permanente vem de muito antes. Como ele se intensificou, ele se tornou visível, muito mais visível. Então, é essa minha indagação. Essa é professora Betânia, uma questão comum que se faz a gente há muitos anos, desde o primeiro texto que a gente escreveu em 2007, perdão. É evidente que existe um elemento de permanência na história, né? Senão não conseguiríamos construir conceitos como capitalismo, por exemplo. Embora tenha mudado muito a forma que o capitalismo se estrutura no correr desde o século XV, né? É evidente que passando pelo capitalismo comercial, pelo industrial, pelo oligopolizado, e agora pelo financeiro, né? Mas o chamado neoliberal, existe uma certa continuidade de sentido histórico, né? Então, os mecanismos de opressão no país, quando você observa de uma forma genérica, eles estão sempre presentes e sob os mesmos elementos instrumentais. Ele se manifesta como ou formas de submissão ou de exploração. Tem que identificar a diferença entre submeter e explorar, são coisas diferentes entre si, são categorias descritivas de fenômenos diferentes, né? Mas as categorias de submissão, elas sempre têm um elemento racial, regional. Existe muito preconceito regional no Brasil contra o nordestino, por exemplo, que é um elemento estruturante de forma de poder, e aporofóbicos, ou seja, de ódio à pobreza. Então, nesse sentido, você fala, não, sempre existiu esses mecanismos ou esse estado de exceção permanente no país. Sim, e estado de exceção é uma palavra polissêmica, pode ser até entendida como formas de opressão de classe. Então, sempre houve isso mesmo. Agora, o que muda são as formas. E por que é importante compreender as novas formas? Porque as novas formas exigem formas específicas de combate. Ou seja, é um conhecimento produzido não para ficar só no academicismo descritivo, mas ser um programa de ação também, política, né? Então é importante entender as novas formas como esses mecanismos de submissão e opressivo se apresentam para a gente poder combatê-lo, né? A forma, por exemplo, como o negro era oprimido e explorado no período de escravidão é diferente no período de pós-escravidão. Os mecanismos instrumentais são outros. E é importante compreender esses mecanismos instrumentais para a gente poder combatê-los. Então, essas coisas vão mudando. E, a meu ver, eu acho que é marcante na história brasileira a guerra às drogas. Porque ali, não que essa técnica não estivesse presente antes, mas se aperfeiçoa e se intensifica a técnica das medidas de opressão, das medidas de exceção, fazendo com que ela se torne o eixo fundamental da nova forma de autoritarismo. Até então, nós tínhamos outras formas de autoritarismo, em que a medida de exceção, as medidas de exceção compareciam de forma secundária. Nós tínhamos governos de exceção no Brasil, né? Tínhamos um racismo estrutural, sempre tivemos. Temos mecanismos de paradigmas decoloniais, sempre tivemos, né? Mas isso é insuficiente para você compreender como eles se realizam atualmente, né? Por isso, esse esforço discursivo de dialogar com a tradição filosófico-política, jurídica e teórica do estado de exceção, né? E poder adaptá-lo hoje em dia. Por exemplo, existem fenômenos que são muito diferentes hoje em dia por causa da intensificação.
É a primeira vez que nós temos essa hipernomia penal. Nós nunca tivemos hipernomia. A gente tinha, por exemplo, na relação com a opressão contra os nordestinos, ou contra os negros, ou contra os indígenas, relações anômicas. Agora nós temos esse elemento da hipernomia. Por que isso é importante entender? Porque o sujeito vai te responder que não, você não está sendo perseguido porque você é negro, é porque você cometeu um crime. Ou você não vai estar sendo objeto de persecução penal porque você é um líder político progressista, mas porque você cometeu um crime de corrupção. Né? A gente tem que entender esse discurso, como é que ele se desenrola e como é que ele se realiza. Ele sempre existiu, né? A criminalização de condutas do subalterno sempre ocorreu, mas as formas mudaram, né? Os mecanismos mudaram. Né? Então, esses mecanismos instrumentais que mudam, é importante a gente compreender para poder combatê-los. Né? Essa tentativa que a gente faz é uma narrativa, pode ter outras. O que é mais relevante é a gente ter uma forma mais consensada de compreender o que está ocorrendo e fixar as formas de combater o que está ocorrendo. É uma operacionalidade muito no campo discursivo, né? Então, por conta da apropriação dos sentidos, como você expôs inicialmente. Então, é crime, mas nem precisa que a conduta esteja tão bem tipificada, basta que o agente determine... É diferente. Antes nós tínhamos a extinção ou suspensão do Estado de Direito por medidas políticas intensas de suspensão mesmo. Uma ditadura é isso, você suspende o Estado de Direito. Né? Hoje a suspensão se dá por uma... o que é Estado de Direito? Não é só você estipular, por exemplo, sancionar condutas por lei. Isso não é só Estado de Direito. Estado de Direito tem um pressuposto de racionalidade. Né? É você diferenciar o que são as condutas lícitas das ilícitas. Então, hoje se utiliza de um instrumento formal típico do Estado de Direito, que é a lei, para diluir a distinção entre o lícito e o ilícito. Tudo se torna ilícito. Um Estado que considera tudo ilícito, ou tudo passível de ser sujeito a uma sanção, embora possa ter a forma do Estado de Direito, estipular essas condutas por lei, etc., não tem o conteúdo material de Estado de Direito. Então, a diluição do conceito de Estado de Direito se dá pelas formas do próprio Estado de Direito. Por isso que é difícil compreender, e por isso que você não consegue apontar, identificar e denunciar o autoritarismo pela mera linguagem superficial. Né? Essa conduta foi feita contra a lei. Não necessariamente a conduta atentatória ao Estado de Direito hoje é uma conduta contra a lei. Você pode ter condutas sub lege, obedecendo às leis, mas que sejam atentatórias à ideia de um Estado democrático de direito. Porque essas leis são vertidas de forma hipernômica, porque elas implicam num não estabelecimento claro da distinção do que é lícito e ilícito, porque elas potencialmente podem aprisionar ou sancionar toda a sociedade, né? Então, isso permite um elemento seletivo por quem aplica a lei muito grande. A conduta dele acaba sendo uma conduta imperial absolutista, digamos assim, porque ela seleciona sem parâmetros normativos quem é o culpado, quem é o inocente. Seleciona por critérios individuais de quem aplica ou critérios de uma dada ideologia. Né? Então, esse mecanismo formal ele é importante porque a gente entender as distinções do passado e do presente. Porque nós temos que combater o que está ocorrendo hoje. Então, isso emana. Por isso que eu, assim, com os meus alunos, eu sou um pouco rigoroso. Né? No discurso público, eu uso a palavra fascismo para designar Bolsonaro. Na atividade acadêmica, eu não permito isso, porque isso significa um conforto para o aluno dele criar uma categoria genérica e não estudar as diferenças. Né? A mesma forma, racismo. É uma expressão que eu não aceito você falar pura e simplesmente racismo. Como que ele se dá? Como se ele instrumentaliza? Como é que ele se realiza no sistema? Quais são os seus mecanismos, hoje em dia? Né? Essas categorias genéricas, não, o negro sempre foi oprimido, o indígena sempre foi saqueado. Sim, mas isso responde muito pouco em relação ao que a gente tem dever de compreender, que são as formas específicas, instrumentais de opressão. A esquerda não gosta, os progressistas, de estudar a instrumentalização. Talvez a exceção tenha sido Foucault. Mas, em geral, nós não temos desejo de formular, por exemplo, questões de teoria de governo, questões instrumentais em gerais, raciocínios dogmáticos jurídicos. Nós temos uma certa aversão a isso, e isso é errado. Porque hoje em dia os mecanismos de opressão e de exploração se dão por esses veículos. Nós precisamos conhecê-los. Né? O poder que está em toda parte e não está em parte nenhuma, como diria Foucault, né? São tempos líquidos,
na perspectiva de Zygmunt Bauman. Sim, é isso mesmo. Né? Exato. Maria Bethânia, posso fazer uma pequeníssima intervenção? Sim. Não, porque o professor mencionou esse uso, aliás, a possibilidade de ter medidas, atuações, enfim, a ação por alguém, né? De algo que seja lícito, legal, aparentemente, mas que seja atentatório ao Estado de Direito, né? E o contrário também, né? Coisas que aparentemente são ilícitas, são ilegais, mas que estão ali sob a égide do Estado de Direito. Então, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, né? Que a gente viu bem recentemente, pessoas que, usando a sua liberdade de expressão para falar sobre um governo, né, sobretudo o governo federal, sendo enquadradas, né, como cometidoras de crime, sob essa lei que, aparentemente, como é lei, está dentro do Estado de Direito, portanto, posso enquadrar quem eu quiser. E ela não foi usada até hoje por quê? Né? Por que nesse momento decidiu-se utilizar essa legislação e apontar aqueles, e por que só aqueles? Né? Por que só falando mal do governo federal a partir de 2019? Assim, o contrário também, né? Coisas que aparentemente são ilegais, mas que, na verdade, estão em respeito ao Estado de Direito, que é o uso da liberdade de expressão, né? É engraçado, Natália. A metáfora que me veio agora é como se fosse uma cobra no redemoinho, comendo o próprio rabo. Porque é isso. Você tem é uma cobra comendo o rabo da outra, né? Porque é tudo tão diluído que as referências vão desaparecendo e, de repente, aquilo que você achava que era útil somente para o seu inimigo acaba sendo usado também contra você próprio. Sim, é esse elemento de diluição que é importante. É uma forma de narrar. Por exemplo, um autor que eu trabalho há muitos, muitos anos, bem antes de ser publicado em português, que é o Achille Mbembe, né? Eu não sei como pronunciar até hoje, nos franceses falam camaronês. Cada um fala de um jeito. Mas ele fala em Devir Negro da Humanidade, é o título de uma das obras dele, e ele fala exatamente nessa questão da diluição, por exemplo, do racismo. Há uma tendência futura a pessoas não geneticamente vinculadas à África serem tratados como o negro era tratado no sentido político, social no século XVIII, XVII, XVI. Há essa tendência, quer dizer, a figura... e aí a leitura minha dialoga com essa estrutura do estado de exceção, que agora esse autor, o Mbembe, começou a tratar com essa tradição, né, com a última publicação dele, o discurso sobre inimizade, né, que ele faz. Mas a realidade é que a figura do soberano e a figura do inimigo, elas estão sofrendo diluição. Né? Por exemplo, atualmente, o executivo produz medidas de exceção, o sistema de justiça também, o legislativo, às vezes organizações privadas produzem medidas de exceção com relação às pessoas, esses sistemas de compliance, por exemplo, né? Uma série de outros, a gente pode alongar a qualquer hora esse papo, mas assim, então você tem a figura do soberano diluído, o inimigo também, uma hora é o negro, outra hora é o inimigo político, como fala, né? Outra hora é a mulher, outra hora é o jornalista, outra hora é o advogado, você vai diluindo essa figura, né? Então, ou seja, é muito mais difícil a identificação, muito mais cirúrgica, agora sempre tem, obviamente, uma lógica opressiva que tem a ver com a nossa decolonialidade, que tem a ver com as estruturas de poder que são históricas no Brasil. É evidente que tem essa liga histórica, né? Não é algo que foi criado agora. Nada mais é do que cada novo ciclo histórico, em termos de novas formas de instrumentalidade, não é criação do zero, ela é intensificação de características do ciclo anterior, cuja intensificação de algumas características vai ocupando o espaço de outras numa relação de preponderância, não numa relação absoluta de existência ou não. Não sei se está ficando claro, quer dizer, medidas de exceção sempre foram praticadas no sistema democrático, mas nunca foram vértice do sistema autoritário no interior dele. Isso é novo. Né? Não é a medida de exceção que é novo, o que é novo é o caráter que ela adota a partir da guerra às drogas. Né? E acho um equívoco também certas dissociações que fazem. Não, o problema no Brasil começa com o golpe de 16, não, ele começa essa nova modalidade com a guerra às drogas. Né? É aí, nessa relação estrutural que sempre teve, né, de racismo, etc., só que sob nova forma. Né? Então, e também não dá para dissociar o problema da juventude negra das periferias, como bem falou o Emicida agora, com o problema do Lula, por exemplo, com os processos que ele sofreu. São questões em que o mecanismo autoritário é o mesmo. Né?
Então, eu acho que a gente precisa também estabelecer diferenças e estabelecer conexões de sentido, né? E, para isso, é necessário ter uma leitura, eu diria, nossa, diferente da que tem no primeiro mundo, a partir de lições de diálogo com eles, mas nossa, muito típica nossa, né? E acho que a partir de categorias que a gente tem que ir identificando e dando nome a elas. Eu falo para o pessoal, eu negocio totalmente a taxonomia, podem usar o nome que quiser, a gente combina. Mas acho importante a gente identificar o mesmo fenômeno e saber do que estamos tratando, né? Perfeito. Muito obrigada, Serrano. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Natália, que eu tenho um questionamento, Natália, que eu acho que pode esclarecer, talvez a audiência tenha a mesma dúvida que eu. Eu gostaria de colocar uma questão para o professor José Geraldo. Professor, o Roberto Lira, ele disse que o direito não pode ignorar os achados da sociologia, que estabelece conexões necessárias entre fatos relevantes, construindo sobre o acúmulo desses fatos os modelos que organizam, para que assim se esquematize os pontos de integração do fenômeno jurídico na vida social. E eu sei que o pensamento de Roberto Lira é a base do direito achado na rua, e das pesquisas que o senhor empreende. Então, eu lhe pergunto, como é que quais são os caminhos para levar esses achados para as esferas do poder institucional? Na sua exposição, o senhor até já falou em alguns, e eu fiquei pensando muito na ampliação de uma pedagogia de autonomia na perspectiva de Paulo Freire. Esse seria também um bom caminho para a gente levar esses achados da rua para a esfera de poder institucional. É evidente que nunca serão todos absorvidos, todos esses achados absorvidos no poder institucional, mas é uma forma da gente estabilizar um pouco a sociedade. O que é que o senhor diria disso? Começando pelo fim, essa correlação que você acha foi estabelecida até de maneira argumentativa por Nita Freire, a viúva de Paulo Freire. Aliás, numa exposição que ela fez para a Escola Judicial de Magistratura de Buenos Aires, quando, querendo apresentar Paulo Freire e a sua pedagogia da autonomia, buscou uma referência de aproximação com o seu auditório, que era um auditório de juristas. E, em conversa comigo, eu apresentei a ela os fundamentos de Roberto Lira Filho e da sua concepção de direito como liberdade, não como restrição. Não são as normas que designam o jurídico, mas são, diz ele, a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. E então, depois, Nita escreveu o texto da conferência, que está publicado no volume 8 da série O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito à Comunicação e à Informação, no qual ela diz que, se a pedagogia da autonomia se inscrevesse sob a base de uma teoria de justiça, ela também se chamaria de direito achado na rua. Então, a correlação existe. E ela existe na linha daquilo que Serrano e Natália estavam trazendo ao debate, no sentido dos múltiplos deslocamentos que exigem de nós, né, capacidade inteligível para lidar com o que Canotilho chama de palavras viajantes. Essa dimensão semantizadora das nossas representações simbólicas, né? Que faz com que o Lira Filho diga que o direito não é, ele vai sendo, e que a principal preocupação do jurista não é defini-lo, mas dissolver as falsas noções que, a propósito desse objeto, ideologicamente nós elaboramos, né? Então, veja, ocupar ou invadir? A disputa semântica desloca a área
politizando o ato, o empírico, esse empírico que o Lira diz, busque na sociologia, não é isso? Para a dimensão politizadora das relações sociais de acesso à terra e território, em certo nível para o campo constitucional, quando se discute a natureza social da posse da propriedade, né? Mas numa tensão com o criminalizável, que coloca o esbulho, cujo núcleo é a invasão de propriedade, né? E que gerou essa tensão tremenda entre nossas expectativas, sobretudo no limite entre o politizar e o juridicizar. Não por acaso o ministro Gilmar Mendes, depois ele me explicou que ele não estava falando do direito achado na rua, estava falando de algemas, mas ele disse que o direito é achado na lei, não na rua. Né, que depois um jornalista que tinha grande espaço na Veja, hoje parece que ele está mais evangelizado, mas ele acabou escrevendo um artigo na Veja dizendo que o direito é achado na lei, não na rua, né, que clamor social, etc. Né? Gilmar me disse, não, é meu colega de congregação, né? Eu não estava discutindo direito achado na rua, mas depois no habeas corpus do Lula, ele discutiu direito achado na rua para distinguir o seu adversário epistemológico, né, e não ter que se acomodar nessas teses do neoconstitucionalismo. Mas então, como dizia Serrano, né, o grande problema não é discutir aquilo que a gente formula como cristalizações constituintes do Estado de Direito. É o que a gente interpela o Estado de Direito nas dimensões instituintes do processo social de emancipação. Como dizia Hegel, nós não nascemos pessoas humanas. A nossa condição originária biológica não nos designa. O humano é uma experiência na história. Nós nos tornamos humanos. Depois, Simone de Beauvoir vai dizer hegelianamente, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Então, são essas disputas, elas são viscerais, elas são o experimento da humanização. Lá atrás, não era saber se no colonialismo índio é segregado, se negro é segregado. A discussão era saber se era gente. Por isso que foi preciso a bula Sublimes Deus para dizer que os índios são nossos irmãos, gente como nós. Ou, contra a tese aquiniana da Suma Teológica, dizia que a mulher não é um vaso de concupiscência, para poder configurar o humano, que é uma experiência que tem que ser trabalhada e que distingue, portanto, o Estado de Direito. O Vará dizia que o Estado de Direito é machista, é masculino, da democracia, que o Vará dizia é feminino, é o ainda mais, é a invenção, o que está na nossa Constituição. O elenco de direitos não exclui aqueles que derivem da natureza do regime ou dos princípios que a Constituição adota. Essa disputa, ocupar ou invadir, lá no acórdão do STJ, o ministro Sernichiaro disse que não pode ser considerado invasor quem ocupa a terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. A tese da Natália aí. A tese da Natália. Né? Então, é o que o Canutilho sugere. A Constituição não é o texto, é a disputa pela sua realização. É a construção concretizadora desse processo de humanização. Quanto mais os direitos, em suma, não são quantidades, não são artefatos legislativos classificados em prateleiras normativas. Os direitos são relações, são tensões, são disputas que vão do campo semântico, tem que disputar o vernáculo. Homem honesto no vernáculo, o que é? É o econômico. Mulher honesta no vernáculo, o que é? É a virtuosa. É. Não é isso?
Perfeito. O homem de Perfeito. bem é o quê? É o que tem dignidade ou o que é proprietário? Lá atrás tinha que discutir, porque se ele não tivesse renda, ele não era cidadão. Não era, E para ser exato. cidadão, ele tinha que ser branco, cristão e livre, porque o não cristão, o não que não tinha renda, era escravo. E escravo, persona non habet. Escravo não é pessoa humana. Isso é Cícero. E é também Aristóteles. O escravo é uma ferramenta que fala, enquanto que o homem é um animal político. Por isso que é nessa mediação que a gente tem que disputar. Agora, o Lira dizia, né? Não são abstrações, os critérios existem, são sociais, podem ser arguídos, podem ser confrontados, podem ser objeto de disputas interpretativas, e aí ele sugeria, o mediador para isso são os direitos humanos. Mas não as declarações, não os monumentos, não as ideias, as experiências concretas de afirmação da dignidade do humano, quer dizer, aquilo que é a satisfação das necessidades e da distribuição. É por isso que os Atos dos Apóstolos, Lucas, né, coincide com o Manifesto Comunista. A justiça não é dar a cada um o que é seu, senão dar ao rico a riqueza e ao pobre a pobreza. A justiça é dar a cada um conforme o seu trabalho e as suas necessidades, não é isso? Necessidades. Perfeito. Então, Perfeito, professor José né? Geraldo. Sim. O nosso tempo está se esgotando. Tem ainda mais um questionamento para a Natália, e eu peço, por favor, que aí você já faz as suas considerações finais, e em seguida, professor José Serrano e também professor José Geraldo podem fazer as dele. Tá? Vai ser meio corrido, mas, Natália, você falou muito no vocabulário de guerra, né? E eu fiquei pensando, a guerra exige estratégias. Então, no direito interno, quais seriam as qualidades do estrategista para travar essa guerra? Porque, em relação à Operação Lava Jato, por exemplo, eu percebo um certo déficit cognitivo daquele que esteve à frente da... Então, qual é a qualidade que o estrategista tem que ter para levar a cabo essa guerra? Tentar ser super breve aqui, a pedido de todo mundo, mas vou ser bem objetiva, doutora Maria, porque eu acho que a estratégia é justamente usar a massa, usar o apoio popular, cair na boca do povo. Não tinha nenhuma pessoa que não conhecesse de sistema de justiça, de coisas mais internas, como a gente que estava já falando contra, que não apoiasse a Lava Jato no sentido de combate à corrupção. Ah, mas a Lava Jato combate a corrupção. Aí todo mundo, realmente, então já que eu apoio o combate à corrupção, eu apoio a Lava Jato. Fazer esse exercício lógico. Então a gente viu isso nas mensagens, né, da Vaza Jato, Exato. né? Nós temos o apoio do povo, nós temos a mídia, nós temos tudo. Não precisa prestar atenção no processo penal. Nós temos tudo. O resto é resto, a gente faz nas coxas. Então, acho que essa é a maior estratégia que se tem dentro dessa guerra que a gente está descrevendo aí, né? E já para fazer minhas considerações finais aqui bem rapidamente, para não tomar tempo de ninguém, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa do que eu tinha pensado em falar. Bom, eu acho que uma coisa muito breve que eu vou dizer que o professor Pedro estava falando da diluição da figura do soberano, né? Acho que um exemplo que a gente pode ter bem recente, um sintoma disso, né? É a privatização de temas como segurança pública, que era para ser isso no direito interno e no direito internacional. No direito interno, a gente vê esse constante, que não é algo atual, mas hoje está muito em voga, né? Pedido e concessão, né, por parte do governo federal do porte e da posse de armas de fogo, né? E isso aumentando cada vez mais, com uma certa barragem aí pelo STF, ainda bem, que é esse sistema, o papel do sistema de justiça que a gente pretende que aconteça sempre, né? Mas essa privatização de deixa comigo novamente, esquece o contrato social, deixa comigo novamente o tema da segurança pública. E no direito internacional isso também acontece, porque a gente tinha chegaram a um patamar civilizatório no pós-guerra de que ficaria para os fóruns internacionais e para as organizações internacionais esse tema da segurança internacional. Então, tudo que houvesse de problema ia ser resolvido primeiro na mesa, primeiro na política, e depois, se houvesse conflito armado, ia ser ainda assim regulado pelo direito internacional. Mas está tendo essa subversão novamente e os Estados agindo unilateralmente. Em 2 dias depois, os Estados Unidos bombardeou a fronteira entre Irã e Iraque novamente. Assim, ignorou todos os procedimentos que existem pelo direito internacional. Então, esse exemplo de
diluição da figura do soberano, porque daqui a pouco nós, no tema de segurança pública, cada um de nós escolheremos em quem atirar, né? Independente se é em legítima defesa ou não, porque o monopólio do uso da força do Estado já não é mais monopólio. Enfim. Acho que eu fiz um comentário muito rápido, corrido, mas enfim, queria super agradecer. Foi muito bom, profícuo. E agora, professor Pedro Serrano, para as suas considerações, a gente tem 2 minutinhos para cada um fazer as suas considerações finais, por favor. O seu áudio, acho que está fechado, prof. Está fechado o seu áudio. Bem, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui. Uma honra para mim estar com o professor José Geraldo, com a professora Natália, professora Betânia, né? Dizer que a gente tem que estar atento a essas novas questões do mundo, tem muita coisa boa se produzindo no mundo, em termos de intelectual e leitura, a respeito desses fenômenos, né? A Natália, por exemplo, apontou um elemento importante, que é um dos elementos líquidos, é a diluição entre público e privado, não há apenas uma apropriação do público pelo privado, mas há uma diluição, você tem, além da apropriação do público pelo privado na luta orçamentária, que é característica da nova forma de capitalismo, você tem também uma transferência do público para o privado. Funções que deveriam ser públicas, por exemplo, como funções de polícia, etc., são atribuídas do Estado ao particular. Isso é algo muito grave, né? Porque contrapõe, vamos dizer, a própria natureza pública das funções estatais. Então, esse tipo de fenômeno faz parte desse conjunto, que é essa nova forma de autoritarismo, nós temos que estar atento a ela, com a narrativa que for para ter, né? E creio que temos que estar nos atualizando nesse sentido. Eu agradeço muito a oportunidade de ter tido essa possibilidade de estar aqui dialogando com vocês, aprendi muito no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Nós é que tivemos também uma honra, um grande prazer em tê-lo aqui. Eu não imaginava que pudesse mediar uma live com você, porque de vez em quando eu lhe assisto no Prerrogativa. E assim, para mim é um enorme prazer. E, por favor, José Geraldo, as suas considerações finais. O filósofo Cornelius Castoriadis, na Criação Imaginária da Sociedade, diz que uma sociedade justa não é aquela que estabeleceu a justiça de uma vez para sempre, mas é aquela em que a questão da justiça está em permanente debate. Por isso que eu insisti no tema da democracia. Eu até escrevi para um livro do professor Roberto Bueno sobre as rupturas da democracia, um texto chamado Estado Democrático da Direita. Foi encomenda que ele me fez, e eu escrevi. Ele promete algumas coisas e faz, mas ele não pode realizar plenamente o direito. E por isso que ele escapa muitas vezes nos autoritarismos e nos golpes, né? Eu acho assim, a questão da democracia é o que nos mobiliza, é o que nos faz pensar essas condições e trabalhar. Os inimigos sempre existiram. Nero achou os cristãos para culpá-los pela modernização de Roma, que ele mandou tocar fogo nela. Aqui nós fizemos dos comunistas os nossos inimigos, o plano Cohen. Né? Então, eu quero dizer assim, se não discutirmos, se não fizermos o exercício democrático, se não construirmos os nossos auditórios de reflexão, a nossa capacidade de pensar o mundo será sobreposta àqueles que vão pensar por nós. Então, eu acho que debates como esse ativam, aguçam a nossa capacidade de crítica sobre a sociedade e sobre o direito, e sobre a justiça. Muito obrigado, Maria Betânia, por presidir essa mesa, e ao MP Transforma por criar as condições para ela se realizar, e meus cumprimentos ao Serrano e à Natália por esse momento inesquecível que nos mobilizou aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. De fato, a gente, nesse fórum, mais uma vez, atesta a necessidade da resistência, né, e de retomar os caminhos da democracia no nosso país e que está no mundo, porque talvez também a democracia nos outros países ela não tenha se consolidado tanto quanto a gente pensava que tinha, porque se tivesse, talvez não houvesse essa guerra internacional, né, de opressão em relação a outros países
sobretudo aqueles que sofreram um processo de colonização. Então, eu acho que a democracia ainda é um horizonte a ser alcançado pelo ser humano em todos os lugares, em todos os recantos do planeta. Então, com isso, eu gostaria de encerrar a live, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, a presença da audiência, dizendo do meu prazer e da minha honra em poder mediar essa live, e me sinto, assim, bastante gratificada, muito enriquecida por tudo que foi aqui trazido, todas as reflexões feitas, extremamente profundas, muito pertinentes e muito sérias, e eu acho que todos nós, precisamos nos apropriar das reflexões que vocês trouxeram. Então, muito obrigada, e assim a gente encerra a nossa atividade por essa tarde.